Beleza, pessoal? Meu nome é Tiago Carvalho, bem-vindo ao seu canal Me Ajuda Medicina. E hoje, dando continuidade à nossa série sobre sistema digestivo, vamos continuar falando sobre o capítulo 65 do Gaito. Hoje vamos falar sobre a produção da saliva, como ela é composta, quais estímulos necessários para que inicie a sua produção e qual a sua função. No final da aula, hoje eu vou colocar algumas questões abertas também para que você possa treinar o conhecimento adquirido nessa aula. Você respondendo essas questões abertas, questões simples, não tenha dúvida, você vai conseguir responder qualquer pergunta que seu professor venha colocar em uma prova sua sobre o sistema digestivo a respeito do tema de produção de saliva. E caso você fique com alguma dúvida em algum ponto da nossa aula, você pode estar procurando a gente no Instagram do canal. Me Ajuda Medicina Oficial. Beleza, pessoal? Vamos para a telinha? Oi, gente. Então, nessa aula vamos dar continuidade ao capítulo 65 do Gaito, que traz como título Produção e Funções Secretoras do Sistema Digestivo. E vamos dar enfoque nessa aula sobre a produção da saliva. Então, gente, a nossa saliva ela é produzida por três glândulas principais, que são a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual. Existem também as glândulas orais pequenas, só que elas produzem saliva em menor quantidade. A princípio, são essas três glândulas, a parótida, a submandibular e a sublingual, que produzem de forma significativa a nossa saliva. Nesse desenho aqui do lado, nós podemos localizar essas três glândulas. Nós temos aqui a glândula salivar parótida, localizada aqui em torno do ângulo da mandíbula. Nessa outra aqui nós temos aqui a glândula salivar submandibular, localizada na periferia da mandíbula. E nós temos aqui a glândula salivar sublingual, localizada abaixo da língua. Então, a glândula parótida ela produz em sua maior parte um tipo de secreção que é a secreção serosa. Essa secreção serosa ela é rica na proteína pitialina. Essa proteína ela é uma enzima que irá atuar em cima de um polissacarídeo muito importante, que é o amido. Então, não esquecer que a pitialina é a enzima que vai dar início ao processo de digestão dos carboidratos ainda na nossa boca. Já as glândulas submandibular e sublingual vão produzir um tipo de secreção serosa e mucosa. Na secreção mucosa, vamos ter a presença dessa outra proteína aqui, a mucina, uma proteína muito importante que vai conferir lubrificação e proteção da mucosa gastrointestinal. E as glândulas orais pequenas só secretam muco. A título de informação, a secreção diária de saliva ela é em torno de 800 a 1.500 ml, com uma média de 1.000 ml por dia. A saliva ela também possui um pH específico, que gira em torno de 6 a 7, favorável para a função da pitialina. Lembrando que toda enzima ela necessita de um pH ideal para que ela possa ser ativada e funcione em cima de seu substrato. No caso da pitialina, ela só vai se encontrar ativa na presença de pH em torno de 6 e 7 para poder atuar em cima do amido. Quando essa pitialina chega lá no estômago, ela já vai ser inativada, porque o pH do estômago é bem inferior, não sendo um pH ideal para o trabalho da pitialina. Certo, pessoal? Bom, aqui nós temos aqui uma tabela que nos mostra as secreções diárias de sucos intestinais. Então, aqui temos aqui a produção de todas as secreções que ocorrem no nosso sistema digestivo. Os seus volumes produzidos diariamente, bem como o seu pH. Mais uma vez, lembrando que em todas essas secreções aqui nós vamos ter
a presença de enzimas digestivas que irão atuar em seus substratos específicos, como proteínas, lipídios, carboidratos, e que vão necessitar de um pH ideal para que elas possam estar ativas. Bom, pessoal, secreção da saliva, como é que ela ocorre? Pessoal, na nossa saliva nós temos a presença de vários íons, onde nós vamos ter uma elevada concentração de íons potássio e bicarbonato e uma baixa concentração de íons sódio e íons cloreto. Certo, pessoal? Quanto à anatomia da glândula, ela possui duas partes principais. Uma parte que nós chamamos de ácinos e outra parte que nós chamamos de ductos salivares. E a secreção da saliva, ela ocorre em duas etapas. Na primeira, temos a atuação dos ácidos, onde nessa região nós vamos ter aí a secreção de pitialina, mucina e íons em concentrações semelhantes ao líquido extracelular. Então, nessa imagem aqui, nessa porção da periferia aqui, nós temos aqui os ácidos e nessa região central aqui, formada por esses ductos, nós temos aqui os ductos salivares. Então, nos ácidos, nós vamos ter aqui uma secreção primária de quê? Que nós acabamos de ver, de pitialina, de muco e de íons. Que íons são esses? São íons potássio, bicarbonato, sódio e cloreto. Tudo isso sendo secretado aqui no lume do ácido. E a concentração desses íons é uma concentração semelhante ao líquido extracelular, aqui do lado de fora. Tá claro, pessoal? E aí você me pergunta, Tiago, e agora todos esses elementos secretados no ácido vão para onde? Vai acontecer o quê? Então, pessoal, essa secreção ela vai ser drenada pelos ductos salivares, aqui nessa região. Uma vez no ducto, essa concentração de íons ela vai sofrer alterações. Como essas alterações, Tiago? Vou explicar agora para vocês. E nesse texto aqui do lado, já está um resumo de tudo que vai ocorrer aqui nos ductos salivares, onde os íons sódio, tá aqui para vocês, e os íons cloreto, eles vão ser reabsorvidos para o líquido extracelular. Então, parte dos íons sódio e parte dos íons cloretos vão ser reabsorvidos aqui para fora, por líquido extracelular, diminuindo dessa forma a sua concentração no ducto salivar. Tá claro, pessoal? Então, o íon sódio e cloreto, que foram secretados aqui a nível de ácido, eles possuíam uma concentração semelhante ao líquido extracelular. Mas já aqui no ducto salivar, eles vão ser o quê? Vão ser reabsorvidos. Tá aqui a setinha. Já os íons potássio e bicarbonato, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser secretados para o interior do ducto salivar, aumentando dessa forma as suas concentrações. Então, o potássio e o bicarbonato que foram secretados aqui no ácido possuíam também uma concentração semelhante ao líquido extracelular. Mas já no ducto, a sua concentração vai ser aumentada. Por quê? Porque eles vão ser secretados, né? Vai ser levado uma maior quantidade de íon potássio e bicarbonato do líquido extracelular para o ducto salivar. Então aqui, nos ductos, o conteúdo iônico passa por transporte passivo e ativo, que essa questão de ser reabsorvido e secretado vão ser realizados por intermédio de proteínas transportadoras localizadas aqui nas membranas dos ácidos e ductos salivares. Um detalhe em relação ao transporte desses íons é que com a saída do sódio do ducto salivar, torna esse meio mais negativo, o que vai facilitar o transporte de forma passiva do íon cloreto para o líquido extracelular. Tá claro, pessoal? Onde parte do bicarbonato é trocado com o
cloreto, entrando bicarbonato e saindo o íon cloreto. Então, em termos de concentrações, como eu falei para vocês, né, aqui a nível de ácidos, as concentrações desses íons são semelhantes ao do líquido extracelular, mas quando chega no ducto salivar, elas são modificadas, onde as concentrações de sódio e cloreto vão ficar em torno de 15 miliequivalente por litro, cerca de 1/7 a 1/10 das suas concentrações plasmáticas. Já a concentração de potássio, tá aqui de preto, ela vai ficar em torno de 30 miliequivalente por litro, ou seja, 7 vezes mais a sua concentração plasmática. E a concentração de bicarbonato ela vai ficar em torno de 50 a 70 miliequivalente por litro, uma concentração que é 3 vezes mais a sua concentração plasmática. Outro ponto importante também é que na secreção salivar máxima, ou seja, quando a glândula é bem estimulada, as glândulas, a velocidade de formação de saliva pelos ácidos, elas podem aumentar até 20 vezes, o que vai provocar também uma alteração na concentração desses íons, onde a concentração de cloreto de sódio fica em torno da metade ou 2/3 da concentração plasmática e potássio só 4 vezes. Isso porque, como a saliva está sendo produzida de forma rápida, não dá tempo para que ocorra essas trocas de forma efetiva nos ductos salivares, trocas de reabsorção e secreção. Tá claro, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos ver a função da saliva na higiene oral. Então, em condições normais, 0,5 ml por minuto de saliva são secretadas. E essa saliva ela vai nos ajudar a lavar a boca das bactérias patogênicas e restos de alimentos contidos na nossa cavidade oral. É sabido que nós já possuímos uma certa quantidade de bactérias na nossa cavidade oral que nós chamamos de flora normal. Só que essas bactérias elas se alimentam de restos de alimentos contidos na nossa cavidade oral. E o seu metabolismo produz um ácido. E esse ácido é o que vai provocar a erosão do nosso dente, causando as cáries dentárias. Só que isso precisa acontecer durante vários momentos ao dia e por um longo período de tempo, né? Para realmente a gente vir ter uma cárie dentária. Mas a saliva ela vai possuir, né, um efeito de lavagem de bactérias e desses restos de alimento. Além disso também não está contido aqui, mas a saliva ela possui um efeito tampão. E o que é isso, Tiago? Efeito tampão. Tampão é toda substância que ela não permite variações bruscas de pH do meio. Então, os ácidos produzidos por essas bactérias também vão ser neutralizados, né, pela presença da saliva. E mesmo assim, pessoal, a saliva conferindo essa higiene parcial da nossa cavidade oral, nós devemos realizar a higiene oral com escovação e uso de creme dental, beleza? Na saliva também nós temos a presença de íons e enzimas. Como exemplo de íons, nós temos aqui o tiocianato, que ele pode entrar para o interior das bactérias e ter um efeito bactericida. E nós temos também a enzima chamada de lisozima, que tem a capacidade de romper a membrana das bactérias e digerir alimentos. Então, esses íons e enzimas também vão nos conferir uma certa proteção, né? E estão contidos na saliva. A saliva também ela contém quantidades significativas de anticorpos IgA, que confere proteção contra vírus. E na ausência da saliva, a mucosa ela pode ficar ulcerada e até infectada. E agora nós vamos ver a regulação nervosa da secreção salivar. Vamos ver como o nosso sistema nervoso vai estimular a glândula submandibular, a glândula sublingual e a glândula parótida a produzir sua secreção salivar. Então, são controladas pelo sistema nervoso parasimpático a partir de núcleos salivatórios localizados no tronco cerebral. Então, aqui nós temos os núcleos
salivatórios localizados no tronco cerebral, que fica entre a ponte e o bulbo. Aqui nós temos o bulbo e a ponte. E esses núcleos ficam próximo aqui, né, da periferia do limite entre o bulbo e a ponte. Então, a partir dos núcleos salivatórios, nervos são emitidos até as glândulas submandibular, sublingual e parótida e vão levar a estimulação parasimpática até elas para que sejam estimuladas a produzir a secreção. O estímulo parasimpático que vai para as glândulas submandibular e sublingual vem por via nervo facial e a estimulação que vai para a glândula parótida vem via nervo glossofaríngeo. Tá claro, pessoal? O sistema simpático ele também estimula as glândulas salivares, só que em uma menor proporção em relação ao sistema nervoso parasimpático. Tá claro, pessoal? E aí são excitados por estímulos gustativos e táteis. Como assim estímulo gustativo, Tiago? Que vai promover a produção de saliva. Sempre que nós ingerimos, né, um alimento que tem sabor azedo, esse sabor azedo é característico de alimentos que contêm ácido na sua composição, né, esse sabor azedo ele pode aumentar até 8 a 20 vezes a secreção normal de saliva. Quanto ao estímulo tátil, né, ao colocarmos algum objeto liso na nossa boca, isso também vai promover a estimulação da saliva. O contrário em relação ao objeto rugoso é verdadeiro também. Quando introduzimos algum objeto rugoso na nossa cavidade oral, vai promover uma inibição da produção de saliva. Os núcleos salivatórios, eles também podem ser estimulados pelo sistema nervoso central superior. Nesse ponto aqui, nós já temos a atuação de alguns órgãos dos sentidos especiais, como o olfato e a visão. Então, sempre que a gente vê um alimento que a gente gosta, que a gente sente o cheiro, ou mesmo lembra daquele alimento, estímulos do sistema nervoso central mais superior são emitidos até os núcleos salivatórios, que irão emitir estímulos até as glândulas salivares, gerando dessa forma a sua produção. Existem também reflexos do estômago e parte superior do intestino que podem promover também a produção de saliva. E isso ocorre sempre que ingerimos alimentos que venham a irritar a cavidade do estômago e do intestino superior. E aí a saliva ela é estimulada para ser produzida porque elas vão atuar como um fator diluidor desses alimentos que estão provocando a irritação do estômago e intestino superior. Beleza, pessoal? Outro fator também que pode interferir na produção de saliva é o suprimento de sangue que chega até as glândulas salivares. Isso porque o conteúdo para a produção da saliva ele é fornecido pelo sangue que chega até a glândula salivar. Então, se eu tenho um suprimento deficiente de sangue até a glândula, eu vou ter uma produção deficiente de saliva também. E aí, a estimulação parasimpática, ela vai auxiliar na vasodilatação, né, dos vasos que estão ali na periferia das glândulas salivares, para que maior conteúdo de sangue chegue até essas glândulas, as glândulas sejam supridas com os componentes que irão compor a saliva. Então, além da estimulação direta das glândulas salivares, nós vamos também ter um segundo efeito da estimulação parasimpática, que é a da vasodilatação, para que mais sangue chegue até as glândulas. Na própria saliva também existe uma substância que nós chamamos de calicreína, que essa substância ela vai atuar, né, de forma indireta na vasodilatação dos vasos que circundam ali as glândulas salivares. E como é que isso ocorre? A calicreína ela é uma enzima que vai clivar outra substância que nós chamamos de alfa-2 globulina. E nessa clivagem, a alfa-2 globulina vai trabalhar para a produção de bradicinina, que é um potente vasodilatador. Só lembrando que a calicreína ela está presente também na própria saliva.
Gente, e para fechar o nosso assunto, vou falar aqui um pouco sobre a secreção esofágica. O nosso esôfago também possui uma série de glândulas que irão produzir, na sua maioria, uma secreção mucosa. Isso porque o muco, nós já vimos no início da aula de hoje, que ele confere o quê? Lubrificação e proteção. E o que é o esôfago? O esôfago é um conduto que comunica a nossa cavidade oral até o nosso estômago. É por onde o alimento vai ser conduzido, né, desde a boca até o estômago. Então, é uma região que ela sofre muito atrito pela passagem desse alimento. E na porção inicial do esôfago, nós vamos ter glândulas compostas, assim como também na porção final do esôfago, né, de união do esôfago com o estômago, nós também vamos ter glândulas compostas. No corpo, nós vamos ter apenas glândulas simples. E essas regiões onde possuem glândulas compostas, elas conferem uma maior proteção. Isso porque aqui na comunicação, né, do esôfago com a faringe é uma região que sofre muito atrito, né, com o alimento, e na porção inferior do esôfago que se comunica com o estômago, existe aqui o contato do suco gástrico, né, do ácido clorídrico com a porção final do esôfago. Então é uma região que precisa estar melhor protegida pela presença do muco. Então essa função da secreção esofágica é o que? Lubrificação, proteção contra o atrito do alimento e proteção contra o suco gástrico que reflui. Beleza, pessoal? Gente, as perguntinhas que eu falei que iria disponibilizar para vocês no início da aula, eu vou colocar na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Agora eu estou indo aí conversar com vocês. E aí, pessoal, gostaram da aula? Bom, se gostou já sabe, se eu conseguir lhe ajudar, espero que você também ajude o nosso canal a crescer, para que eu sempre possa estar postando conteúdos do seu interesse. E se teve algum ponto da nossa aula que você não entendeu, você pode estar conversando comigo no Instagram do canal. Me Ajuda Medicina Oficial. Certo, pessoal? Então, se inscreve, deixa um like, ativa o sininho e lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas também de muito estudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.